Bom dia a todos, a todas, todos. Quero cumprimentar a presidente desta casa, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres. E é muito importante falar sobre a questão do 8 de março e do mês das mulheres, com uma mulher presidindo esta casa e num momento, numa legislatura onde nós temos o maior número de mulheres na história. Acho que isso sempre precisa ser lembrado e valorizado, porque isso é muito importante. As mulheres têm o direito de estar onde elas quiserem. E estar na política é um espaço fundamental para que a gente possa contribuir com a nossa visão no mundo, na sociedade. E a participação igualitária entre homens e mulheres é fundamental. Eu espero um dia vir aqui falar no 8 de março e celebrar que as mulheres não só têm espaço para concorrer, mas que elas tenham efetivamente uma parcela das vagas reconhecidas. Nós precisamos de paridade no número de vagas, não só no número de candidaturas. Quero cumprimentar todos os demais vereadores que estão neste plenário e espero que eles possam sempre se referenciar nas nossas lutas e reconhecer a importância que as mulheres têm. E num momento tão difícil para a sociedade, para a luta das mulheres, com tanta violência, que sejamos todos nós um pouco do exemplo, do respeito aos seres humanos que somos. Cada um com o seu gênero, com a sua crença, com a sua forma de ver o mundo, mas que possamos discutir nossas diferenças. Mas, acima de tudo, respeitar como nós somos e não ampliar as desigualdades. E um cumprimento também especial a quem está nos acompanhando nas redes, porque não seria nada da Casa do Povo se nós não tivéssemos a participação da população acompanhando este momento. Quero agradecer ao Fórum de Mulheres, que neste ano, então, definiu como representação, nesses 10 minutos, a representação da CUT e da CTB, duas centrais sindicais, que representam a luta do movimento sindical neste período. E por que estamos aqui falando do movimento sindical? Porque o movimento sindical é um movimento organizado que representa todos os sindicatos e a representação dos trabalhadores. E que, em especial, tem trabalhado muito no último período e neste ano, no nosso caso, a CUT tem toda uma discussão diferenciada e um trabalho no sentido de garantir, né, a democracia, os direitos e o fim de qualquer tipo de violência contra a mulher. Esse é o nosso lema este ano, no 8 de março. E por que estamos aqui? Porque quando falamos do 8 de março, e nós ainda não iniciamos o mês, em Caxias teremos várias atividades do Fórum, mas em especial o movimento sindical tem destacado questões importantes. Nós queremos o fim de qualquer tipo de violência. E aí a violência, embora os índices sejam alarmantes para Caxias e para o Rio Grande do Sul da violência contra a mulher, o feminicídio é alarmante. Nós deveríamos, eu acho e peço que esta casa se associe às demais entidades, fazer uma grande campanha pelo respeito à vida das mulheres. A nossa cidade não pode continuar a conviver calada com a morte das mulheres, a pretexto que fosse. Mas o principal pretexto da morte dessas mulheres é considerá-las objeto de alguém. Porque o relacionamento acabou, porque não deu certo, então a gente tem que tirar a vida das outras pessoas? Não lhe parece que isso é absurdo em 2024? Ninguém é propriedade de ninguém. E falar da violência, essa violência que mata mulheres jovens, mães, sem nenhum tipo de defesa, ela não começa com a facada ou com o tiro. Ela começa com o deboche, com o risinho, com o olhar diferente quando se fala. Ela começa com aquela ofensa porque a mulher falou. Ela começa com o desprezo pela forma como a mulher omite a sua opinião. Ela começa quando as pessoas consideram que a mulher é menos. E ela é só um objeto. E em tempos de campanha da fraternidade, ou em tempos de espaço de reflexão, nós temos que pensar que humanidade é essa que estamos criando, onde a mulher é um objeto e sequer ela é considerada como um ser humano.
Porque é disso que se fala quando se tem esse tipo de atitude. Ou quando a gente ouve que as suas mulheres, se ela está um pouco acima do peso, que eu não sei qual é a referência do peso, né? Mas, está acima do peso, comparada com quem? Então ela deixa de ter importância, se a roupa é assim ou é assado. Isso tudo faz com que a autoestima das pessoas seja atacada. E isso também é violência. Também é violência quando uma mulher usa a tribuna ou quer falar e se faz aquele sorrisinho maldoso. Essas coisas das mulheres. Quando a gente fica brava, nós estamos histérica ou estamos Quando a gente fica mais tranquila, que meiguice, é muito mimimi. Quando os homens gritam e ficam bravos, eles são viris, fortes. Esse sim representa a sociedade. Será que é desse tipo de conceito que nós precisamos? Nós somos diferentes, sim. Nós temos um jeito de ver o mundo, de se comportar e de viver, porque somos diferentes biologicamente. Mas não podemos fazer com que essa diferença nos exclua e que sejamos violentadas todos os dias por nossas opiniões, pelo jeito de ser ou no nosso trabalho. Nós temos que fazer a campanha contra esse preconceito. Não é mais possível um país soberano, democrático, construído a partir da opressão e da violência contra as mulheres. Olhem os dados de Caxias e eu tenho certeza que qualquer pessoa que preserva a humanidade se chocaria. E eu me choco todos os dias. Mas não é um problema só das mulheres. É um problema nosso, da sociedade, de homens e mulheres que precisam se dar conta de que o nosso espaço na sociedade é um espaço de iguais e não um espaço de diferença. Nós não somos menores que ninguém. E precisamos também ter espaço no trabalho. Trabalho igual, salário igual. Mesmo com a lei recente, que o governo Lula sancionou no ano passado, e todas as medidas, ainda temos salários menores. Eu represento uma categoria, que é o setor público, onde a maioria de nós somos mulheres. E estamos em todos os espaços. Eu ouso dizer que somos quase 80%, em todos os lugares. E aí, quando a gente olha a representação política, embora hoje seja melhor aqui na Câmara, embora tenhamos uma vice-prefeita, nós ainda vemos que nós mulheres cuidamos daquelas pastas que não são o âmago da decisão. Então nós precisamos construir um mundo, um espaço e um cotidiano todo dia de respeito ao que nós somos. É isso que nós queremos. O fim da violência passa pelo respeito à nossa vida, por permitirmos que as mulheres tenham conhecimento e possam fazer as escolhas de quantos filhos elas querem ter. Mas que elas tenham acesso a todos os meios contraceptivos e à saúde da mulher. Ninguém faz lei para decidir a saúde do homem. Mas todo mundo se acha no direito de fazer leis para decidir sobre a saúde das mulheres. Então vamos respeitar as mulheres, que elas possam decidir com as suas crenças, com a sua vida, e elas tenham acesso. O poder público, o Estado brasileiro é laico e precisa respeitar as mulheres e permitir que elas tenham acesso aos métodos contraceptivos, que elas tenham acesso à saúde integral, que elas tenham acesso a fazer as suas escolhas. Nenhum governo, nenhum Estado, seja ele qual for, tem o direito de se imiscuir na vida privada das mulheres. Então nós estamos aqui para denunciar a violência, que é alarmante, mas também para convidá-los de que um novo mundo é possível sem violência, se cada um de nós começar a dar o exemplo. E eu espero que essa casa dê o exemplo, cada vez mais se agregando e participando mais, os homens principalmente, porque eu sei que as mulheres têm todo um trabalho da Procuradoria das Mulheres que vem sendo desenvolvido, mas que se envolvam na campanha contra a violência, para que a gente tenha respeito às mulheres e para que a gente possa permitir que as mulheres façam as suas escolhas. Porque, como eu disse no início, as mulheres têm direito de estar onde ela quiser, como os homens têm direito de estarem onde eles quiserem. E a humanidade pede respeito. E nós lutamos pelo fim da violência. Muito obrigada.
Bem, bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui principalmente as nossas vereadoras, a presidente da casa e os demais vereadores. Primeiramente, nós temos que comemorar a democracia que foi restabelecida neste país. Porque nós, mulheres, se nós não tivermos democracia, as coisas ficam mais difíceis. E eu quero aqui, além de cumprimentar os vereadores e as vereadoras, eu quero cumprimentar as minhas companheiras de direção de sindicato que estão aqui. E também minhas companheiras de partido, assim como a minha vice-presidente do PCdoB, Andressa Marques, que assim é também suplente de vereador. As companheiras da UBM, que também se fazem presente aqui, e todas as companheiras do Fórum de Mulheres Caxiense que estão aqui, que nós estamos aqui exatamente porque essa entidade decidiu que nós o representaria neste dia aqui na Câmara de Vereadores. E falar para todos vocês da questão das mulheres. Nós, mulheres, há muitos anos, a gente participa da luta, fizemos lutas, temos as nossas bandeiras e algumas conquistas. Neste ano, em 24 de fevereiro, que foi a semana passada, nós comemoramos o aniversário de 92 anos de direito ao voto. Nós somos a maioria da sociedade, mas nós ainda não estamos representadas na maioria dos espaços públicos. Porque quando uma mulher ocupa um espaço público, a vida da sociedade melhora. Porque quando a gente ocupa esses espaços, não são só as mulheres que avançam, mas os homens também avançam. Porque nós conseguimos a transformação. E vários exemplos a gente pode dar aqui. Quando na política da presidenta Dilma, que as mulheres foram para o mercado de trabalho e foram para a construção civil, quanta coisa mudou na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da construção civil. Tu passa nas estradas e você vê banheiro químico. Isso só foi possível com a presença das mulheres na construção civil. Porque antes não existia isso. Como será que os trabalhadores, homens, antes das mulheres irem para esse espaço, como é que eles faziam as suas necessidades básicas? Então, são as condições de trabalho e de vida que a gente precisa. Então, está aqui a nossa luta. E o espaço da Câmara de Vereadores, ou da Assembleia, ou da Câmara dos Deputados, onde as mulheres estão, com certeza é feito políticas públicas, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Porque nós, mulheres, é que somos as construtoras dessa sociedade. Sem as mulheres, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós. Porque nós precisamos, desde sempre, da mulher para nascer, da mulher para cuidar, da mulher para educar, da mulher para ensinar. Porque todos nós aqui, nós lembramos da professora. Nós lembramos da nossa professora. E a primeira professora foi a nossa mãe. E com certeza, todas as nossas mães nos ensinaram o respeito um pelo outro, assim como a Silvana aqui já falou. O respeito quando um fala, de dar ouvido, de compreender. Então, eu acho que esse espaço aqui é bastante importante. E por isso que é bom falar de democracia. Porque que bom que hoje a gente tem no poder alguém que diz que uma mulher ela não merece ser estrupada porque ela é feia. Ou faz chacota de outras formas da questão das mulheres. Então, ainda bem que nós conseguimos, de fato, mudar esse cenário. E ter hoje um presidente que respeita o povo trabalhador, todo mundo. Ele tem respeito pelo povo, pela sociedade, e constrói políticas públicas para essa sociedade. Por exemplo, nós há muitos anos, não é de hoje,
Acho que desde quando eu comecei a trabalhar, e olha que eu tenho 32 anos de metalúrgica, eu sou uma operária metalúrgica, a gente sempre lutou pelo trabalho igual, pelo salário igual. Pois veja bem, nós tivemos que chegar ao século XXI para que a gente tenha essa lei. Agora, minhas companheiras, essa lei só vai ser cumprida se mais uma vez nós fiscalizarmos. Porque senão ela não vai ser cumprida. Porque aquilo que eu falo, no nosso país, nós temos muitas leis. Elas estão no papel, mas não estão na vida. E a gente precisa colocar as leis que estão no papel, colocar na vida. Porque senão, para onde que a gente vai? Então a gente luta para conquistar e depois a gente tem que lutar para que de fato isso sirva para toda a população. Então isso é a nossa luta e nós vamos continuar assim. A outra questão que eu quero aqui perguntar para vocês, e eu vejo isso como um desafio grande aqui na nossa cidade, é sobre a questão da saúde. Porque eu fico pensando, o Hospital Pompeia foi símbolo do nascimento de milhares de caxienses. De milhares. E agora, eu me pergunto, aonde será que as minhas companheiras operárias, que estão grávidas e que precisam do serviço público, aonde elas vão ter os seus filhos? Se esse serviço não está mais sendo colocado à disposição delas. Então eu pergunto, o que está sendo feito? O que vai ser feito sobre essa questão da saúde, principalmente para nós mulheres? Eu falo aqui o seguinte, terceirização. Terceirização. Pois é, venderam a CE. Agora veja bem, há mais de um mês que deu o temporal, que acabou, ainda tem trabalhadores que não têm a luz. E essa empresa foi terceirizada como se fosse resolver todos os problemas da sociedade. Não resolveu. Então nós aqui, e aqui eu quero falar para os vereadores, que são todos representantes de nós, do povo, todos que estão aqui, eu gostaria de falar para vocês, o que vão fazer? Este ano nós temos eleições. O que vão fazer? Vamos terceirizar a saúde? Vamos terceirizar os atendimentos, como tem sido feito? É isso? Quem é os trabalhadores e as trabalhadoras que vão ter acesso? Então, eu acho que isso aqui é um assunto que a gente precisa discutir e saber que a nossa sociedade, nós estamos muito precarizados aqui na nossa cidade, falando da saúde pública, falando da segurança, principalmente transporte público. Que tipo de transporte público tem para nós mulheres nessa sociedade, nessa cidade? Quanto tempo você fica ali na parada do ônibus e o ônibus não vem, o ônibus atrasa? Mas a passagem aumentou. E as estudantes? E a segurança? Não tem a iluminação pública, está precária. A segurança pública está precária. A saúde pública está precária. E o que nós vamos fazer? Então, eu acho aqui que esse mês de março, nós mulheres, nós temos que comemorar. Mas nós aqui na nossa cidade, nós temos que cobrar. Vai ter eleição de novo, daí o discurso é quase sempre o mesmo. A defesa disso, a defesa daquilo. Agora, quando eu estou aqui, qual o meu projeto? Qual o projeto que eu faço para essa sociedade? Meu projeto é de terceirizar o que o povo criou, o que o povo paga, os impostos. Então, é tudo isso que a gente precisa saber. Então, é o nosso questionamento aqui, deixar aqui para os nobres vereadores o que fazer para melhorar a saúde pública da nossa cidade. Obrigada.